Você está ouvindo Musical Cast. People look at me and only see the color of my face. Oh yeah. And there's those who try to help. De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e não há desculpa pra fazer o whitewashing no Brasil. Né? É, tipo, realmente. Eu vou estar concordando. É, porque, gente, vamos ser sinceros, né? Com tanta gente negra no Brasil e fazer whitewashing, não tá dando, né? É, realmente não faz muito sentido. Não existe desculpa em nenhum lugar no mundo, né? Mas no Brasil, mais ainda. Exatamente. Ah, mas como certeza. estão falando de Brasil, né? Que tem essa negritude e tudo mais, mas, enfim, realmente, em qualquer lugar no mundo, né? Não tem essa desculpa mais. É verdade. De Curitiba, que é a Lene Botarelli. E hoje eu juro que eu vou tentar ouvir mais e falar menos. Que eu sei que eu não tô no meu lugar de fala, mas, gente, eu gosto muito de falar. Vai ter que segurar um pouquinho aqui. Só um Tem pouquinho. que dar uma segurada, que a pessoa não tá no lugar de fala. Tô sabendo, tá, gente? Eu peço desculpas desde já. Ela só tá como cota de integrante do Musical Cast, por isso. Olá, senhoras e senhores e todos aqueles que ainda não se decidiram. Aqui é o Caio, do Rio, mas no momento da Itália. Tô por aí. Chique demais. Chique Muito demais. bem. Do Rio de Janeiro, quem fala é Cássia Raquel, a exótica, a negra de traços finos. Mas não é? Ah, exótico. Mas não é assim? Não é assim Sempre que as negra pessoas nos definem? Ai, senhor. É exatamente assim que as pessoas nos definem. Na verdade, isso acontece bastante. Vamos falar mais à frente sobre isso. Se você ganhasse R$1 pra cada vez que perguntaram se você fez plástica, né, Cássio? No meu nariz, então, meu amor. Eita. Vladimir Pinheiro falando de Niterói, Rio de Janeiro. É uma questão de formação de plateia. Nossa! Eu posso ir dormir agora? Porque eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Vamos estar encerrando, tá, gente? Obrigado, gente, por ouvirem nosso Esse foi o podcast. episódio número 41 do podcast. All things are equal when it comes to love. That ain't what when it comes to love. The price of the berry. Mas enfim, gente, isso aqui então é o episódio número 41 do Musical Cast e hoje nós vamos falar sobre os negros no musicais. Na verdade, a gente já teria gravado esse episódio muito tempo atrás, até quando a Cássia participou, né, foi a ideia inicial, e a gente acabou falando sobre o teatro infantil, que na época ela tava com Galinha Pintadinha, né? Isso aí. E daí do nada o Caio surgiu falando comigo, né, pelo WhatsApp, e tive esse estalo de ter essa ideia de gravar sobre os negros nos musicais, que é uma coisa que a gente precisa falar, que tá sempre em alta, tá? É o momento também disso. A gente já gravou até um episódio sobre LGBT nos musicais. A Lene, até no Dia das Mulheres, gravou uma só com meninas sobre as mulheres nos musicais também, né? E que eu não participei porque eu não tinha que participar, né? Que eram só mulheres realmente. E hoje, importante sobre os negros nos musicais, porque a gente tem que ter mais representatividade. Então, a gente já, daqui a pouquinho, então, com nossos convidados muito especiais aqui, a gente vai começar a falar sobre isso. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, só para dar uns recadinhos, lembrando das nossas redes sociais, que nós temos então nosso Facebook. Helene, qual que é o nosso Facebook? /Musicalcast. Nosso Instagram. /Musicalcast. Nós temos também o nosso site. Qual que é o nosso site? www.musicalcast.com.br. E nós também falamos um pouco do nosso grupo do WhatsApp também. A gente tem um grupo do WhatsApp com os ouvintes. É um grupo que é maravilhoso, é uma das minhas coisas preferidas de 2017. A gente fez um ano de grupo um tempo atrás. Mas assim, é um grupo pros fortes. A gente fala muito, mas é bem divertido. A gente tá sempre comentando o que tá em cartaz, novidades, algumas coisas assim que são mais top secret, que não pode, né? Sim. Postar em todos os lugares, a gente comenta lá também. Então, pra quem é nosso ouvinte e tem interesse em ficar por dentro do que tá acontecendo,
entre em contato que a gente manda o link pra entrar no grupo e tem gente do Brasil inteiro lá participando do nosso grupo. Eu quero entrar no grupo. Eu também. Você tem certeza disso? Quero ver em tantos grupos. Esse pelo menos é bom. Então tá, beleza. Então tá bom. Tá ótimo. Gente, então bora lá então pro nosso programa então. Is he alive like every other man? Oh Lord, could Então vamos começar então aqui nosso episódio número de 41 do Musicalcast. Vamos então já, quando nós temos convidados muito especiais aqui, então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Cara, você pode, apesar de que você já participou de uma gravação, né, com nós, mas por favor, se apresente de novo pra quem não ouviu aquele episódio maravilhoso. Então pode falar um pouquinho sobre você. Cara, é sempre bom me apresentar, porque tem tanta gente que não me conhece, que sempre me pede pra fazer The Voice. Então, é sempre bom lembrar a pessoa que eu já sou profissional e que fiz alguns trabalhos que pra mim, pelo menos, foram bem significantes. Por exemplo, o Hair, que eu fazia o trio das negras. O Milton, que eu era o quê? A única negra, né? Chico e Beatles também tava fazendo meio que parte da cota. Simonal também era as Imperialetes, então tinha também a negra. Fiz a Sarah Vaughan nesse mesmo musical. O mais recente foi Lemis, que eu fiz cover de Fantini e de Eponine. E retornei para o 60 Doc Musical, que atualmente ele é o musical da minha vida, principalmente pelo fato de ter muitos negros e negros fazendo papéis interessantes, fazendo papéis que qualquer um poderia fazer, ou então até invertendo coisa, aquilo que todo mundo acha que era para ser um branco, colocar um negro, não necessariamente deixar a gente só fazendo samba, só fazendo os estereótipos, né? E a gente se diverte muito, falar de uma década que eu particularmente gosto muito, eu conheço todas as músicas e que teve muitos acontecimentos que não tinha como não falar. E é um formato diferente, porque tem o telão, né? Tem toda... Conforme a gente vai cantando, vai aparecendo as coisas que aconteceram durante aquele ano. Tá tudo em ordem cronológica, então foi um trabalho de pesquisa muito interessante. Inclusive, até pra música foi meio difícil de conectar uma música a outra, porque ela também está em ordem cronológica de lançamento. Então, assim, né? É muito interessante, além de estar do lado da diva da década, que é a Vanderleia. E tá lotando bastante. A gente tá no Rio até dia 11 de março. E depois vai pra São Paulo, vai pra Campinas, Fortaleza. Enfim, é um trabalho que tá sendo muito gratificante. As pessoas têm curtido muito e eu, como sempre, me divirto. E quem não viu aí no 60, por favor, vai ver que realmente tá incrível o musical. Tem que ver. Eu fui pro Rio há pouco tempo e eu vi e, gente, é incrível demais. E o elenco verdadeiramente, assim, misturado. Não tem aquilo de, vamos botar 2 atores negros, pra não dizer que não tem. Não, é tipo meio a meio, praticamente. Tá incrível, a galera é toda incrível. Isso aí. Tá muito bom, muito bem mesmo. Beleza, Vlad, pode falar um pouquinho de você agora. Bom, eu sou Vladimir Pinheiro, eu sou nascido na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. E eu comecei a estudar música ainda muito criança, canto, piano aos 8 anos. E meu objetivo era ser cantor lírico e comecei a trabalhar com canto lírico ainda muito novinho. Comecei a cantar pequenos papéis em óperas no Teatro Municipal do Rio, enfim, e várias outras coisas. Tive a oportunidade de ir para fora estudar, estudei na França, cantei na Itália, em vários outros lugares muito bacanas e tive algumas oportunidades legais. E eu acho que o que aconteceu comigo, na verdade, foi que eu peguei o fim de um período que era um período onde havia mercado para canto lírico, que hoje praticamente já não há no Brasil, né? E sobretudo no Rio de Janeiro. A gente não vê muitas coisas sendo feitas, assim, ópera e tudo mais. Até por serem espetáculos muito caros, que dependem de estrutura governamental, porque precisa de uma grande orquestra, uma sala, enfim. São coisas muito complexas e num estado que passa pela penúria, pela situação lastimável que o nosso país passa no momento, a corda que sempre arrebenta é a corda do artista, né? Enfim, as coisas mais complexas e que atraem público, mas que
exigem muito, enfim, acabam sempre tendo muita dificuldade para serem executadas. E aí foi um período justamente em que eu recebi um convite para um musical, e era um musical, não era exatamente um musical, mas era uma peça do Domingos Oliveira, e eu sempre digo que eu comecei no teatro carregado pelo Domingos, o que é incrível, assim, eu de cara já comecei a trabalhar com um diretor que é um cara que é genial, que é um cara, enfim, de cinema e de teatro, de TV, e isso começou a me abrir portas, e imediatamente dali começaram a me chamar para vários musicais. Agora, o mais interessante de tudo é que eu nunca na minha vida sequer fiz um musical americano ou estrangeiro que fosse. O que me coloca numa situação muito interessante e ao mesmo tempo muito dramática, porque eu geralmente faço papéis em musicais onde há absoluta e total necessidade de você ter negros no elenco. São musicais que falam de cultura brasileira e musicais que falam de compositores e de música brasileira, de processos históricos, enfim, de coisas que aconteceram no Brasil. Então, realmente não tem jeito. Ou seja, eu estou numa situação legal, em que, ok, tudo bem, eu tenho trabalho. Porque eu acabei entrando nesse filão. Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu dava aula de canto, a gente tem que se preparar sim para o mercado de fora e se preparar para Broadway e fazer o máximo possível de música internacional. Mas vai ouvir MPB, vai escutar, porque esse é o grande lance. Eu nunca fiz nada que não fosse isso. E gosto muito de fazer isso. E gosto muito de fazer musical original. Aí sim, no musical original, nos espetáculos do Tim Rescala, que eu já fiz, que são espetáculos maravilhosos, de um nível artístico muito bacana, eu tive a oportunidade de fazer parte de elencos multiétnicos onde realmente isso não importa. A etnia e a raça realmente não faz o menor sentido. Eu fiz papel de um dos irmãos Grimm, eu era um dos irmãos de um ator que era branco, e ok, isso era super interessante. E é por isso que eu sempre digo, é uma questão de formação de plateia. Desde que se estabelece o código, a plateia entende, a plateia embarca. Sim, se estabelece o código, você vê, esse é meu irmão. Ok, esse é meu irmão, e a plateia embarca, a plateia sonha junto, se emociona e leva aquela imagem para casa, e não vai estranhar caso isso aconteça em outro momento, em outro espetáculo. Eu penso dessa forma e tenho absolutamente certeza de que eu penso da forma correta. E tenho feito espetáculos muito bacanas, falando também da cultura brasileira e valorizando isso, como Sambrá, que fez uma temporada bem vitoriosa. Fiz o Milton Nascimento Nada Será Como Antes, onde eu era o único negro, junto com Cássia Raquel. Exato! Onde eu tive o prazer de conhecer esta negra de traços finos. De traços exóticos. De traços, a exótica, exato, a exótica. E fiz, enfim, tenho feito outros espetáculos bastante interessantes. O Zeca Pagodinho, por exemplo, musical, que está começando a viajar agora, que a gente está voltando a ensaiar. A gente fez uma temporada muito bacana no Rio e que agora a gente vai viajar o Brasil inteiro. São 20 e tantas cidades, depois uma temporada em São Paulo e tudo mais. E além disso, eu também tenho um trabalho meu de composição, direção musical. Eu tenho feito trilhas para espetáculos muito interessantes. O Topo da Montanha, por exemplo, espetáculo do Lázaro Ramos, que ele teve cena junto com a Thaís, e a trilha sonora é minha. O Jornal, aliás, também é um espetáculo com direção do Lázaro. É uma parceria bacana, ele sempre me convida para as coisas legais, assim, de teatro. E é um espetáculo que vai também para São Paulo agora, enfim. E vai para Curitiba também. Vai para Curitiba também. Veja aí, não perca, é muito bacana. Não perderei. O Topo da Montanha foi incrível. Muito legal, muito legal. Muito bom. E Cássia canta na trilha do Topo da Montanha. É isso que eu ia falar. Verdade. A voz de Cássia Raquel. Verdade. Enfim, é isso. Então, o que eu sempre digo é que é realmente uma questão de formação de plateia. Depois eu vou bater nessa tecla até a exaustão. Mas, enfim, eu já falei demais e é isso. Obrigado pela oportunidade. Ótimo, maravilhoso. Vamos deixar agora um pouco o Caio falar, que ele tá até trazendo, né, agora o musical que tá em cartaz a Broadway, que é o Once on This Island. E ele tá trazendo que é um elenco 100% negro, que eu achei, quando eu vi isso, eu achei, tipo, incrível. Opa! Né, já tinha acontecido isso, que o Tadeu Aguiar fez o Love Story, né, também com 100% negro, também, que foi uma coisa incrível. Acho que, eu não sei se eu posso até estar errado, eu acho que é inédito nos musicais aqui no Brasil, né, então
E agora o Caio tá com a mesma ideia que eu achei incrível, então eu falei, bora gravar e vamos falar sobre isso. Mas Caio, pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o musical que você tá querendo trazer também? Oi, sou o Caio Locke. O primeiro espetáculo de teatro musical que eu fiz na vida, eu tinha 11 anos de idade, foi no colégio e foi Once on the Island. Que é o espetáculo que eu tô trazendo pro Brasil agora. Mas isso eu fiquei parado no teatro, na música, por muito, muito tempo. Sempre cantei de Bob em casa sozinho e tudo. Sou formado em design gráfico. E, na verdade, o teatro voltou pra minha vida no meio de uma crise existencial que eu tive no meio da faculdade. Que não era isso que eu queria fazer, blá 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 blá, aquele, né, papo que a gente já conhece. Até que eu comecei a estudar teatro e eu achei através do teatro uma forma de continuar minha formação e me formar em design gráfico com um projeto de graduação em teatro, que no caso até inclusive tem a ver com esse tema, e eu queria trazer esse detalhe assim, que eu fiz um projeto que era uma encenação de Macbeth, do Shakespeare, com um elenco 100% negro e correlacionando a mitologia, né, das bruxas, a mitologia escocesa de Macbeth com a nossa mitologia afro-brasileira. Então, meu projeto de graduação foi em cima, basicamente, dessa ressignificação, né, de uma história completamente europeia, completamente branca, completamente saxã, e transformei ela num mito africano que ficou incrível, assim. E a correlação foi muito certeira, sabe? Até me surpreendi no meio do processo. Tipo, gente, isso tem tudo a ver. Por que alguém nunca fez isso na vida? Até que eu descobri que o Orson Welles dirigiu uma produção em 1929 com a primeira companhia de teatro negro de Nova York, que se chamava Voodoo Macbeth, que era um Macbeth baseado encenado no Caribe, basicamente, com um elenco 100% negro também, que falava dessa mitologia do voodoo do Caribe, que tem tudo a ver com o nosso candomblé, a nossa umbanda e tal. Uhum. Então, assim, essa questão já tá comigo desde muito tempo, né? Pelo menos a discussão dessas coisas dentro do teatro, até porque a gente encontra muita liberdade, assim, depois do teatro modernista e tal, pra, como o Vlad falou, assim, você dá um símbolo pra plateia e pronto, não precisa mais de mais nada, assim. Então, até que culminou, depois de anos, eu estudei teatro musical, fiz algumas coisas, trouxe um espetáculo off-Broadway ano passado, que foi o Ordinary Days, que foi super independente por crowdfunding com a galera da Cerejeira Produções, aqui do Rio, que foi ótimo também, muito legal. E que, na verdade, foi a minha primeira experiência mais ou menos, né, com teatro musical profissional, digamos. Mesmo que tenha sido super amador e independente, assim, a gente comprou os direitos, produziu na marra e tudo. E eu considero esse, assim, o meu papel hoje, profissionalmente, de pensar ideias mais do que de estar no palco. É uma coisa mais pro design de experiência do que pra performance, né? E é isso quem eu sou nesse momento. Talvez eu vire arqueólogo amanhã, mas... Enfim, né? Seja uma outra pauta, para outro podcast, de repente. Arqueologia é o teatro musical. E por que você tá trazendo o Once on the Island no negócio? É porque realmente você tem essa memória afetiva quando você fez lá quando tinha 11 anos de idade? Ou porque agora tá na Broadway, ou juntou tudo realmente? Qual que é o motivo exatamente? Olha, a história foi um pouco confusa, mas até que foi uma coisa muito relâmpago, assim, que aconteceu, porque eu ia pra Nova York com a minha irmã, ia ser, na verdade, uma viagem, assim, de férias, antes de voltar pra Ralação, e aí, vendo, assim, os espetáculos, eu já tinha marcado uma reunião com o pessoal da MTI lá, que é a Music Theatre International, que licencia os direitos, né, dos espetáculos. E aí eu tinha marcado essa reunião pra discutir outras coisas. E nessa onda de ver o que tava rolando em Nova York, pra gente ver uns musicais e tal, que eu me dei conta de que tava tendo Once on This Island, lá em Nova York. Então, assim,
assim, vi um vídeo do espetáculo e na mesma hora eu mandei um e-mail pro cara lá e falei, olha, muda tudo, não quero mais nada disso aqui, eu quero Once on This Island. Porque sim, a memória afetiva é muito enorme, né? Assim, foi um processo. Foi aquele momento que eu descobri que eu cantava, o momento que todo mundo descobriu que eu cantava, o momento que eu descobri que eu gostava de teatro. Então foi muita coisa, assim, foi uma catarse muito grande na minha vida na época, né? E aí faz todo sentido com todo, né, o que eu falei antes, que foi super fora do lugar, eu acho, mas fechou meio que um ciclo, assim, na minha cabeça em relação a todo esse estudo que eu fiz sobre a representatividade, né, negra dentro do teatro, e especificamente, né, seguindo a minha paixão de teatro musical, como eu poderia juntar duas coisas que fazem parte de mim, assim, muito fortes, que é esse gosto pelo musical internacional, pelo musical americano, com também o respeito e a admiração e o carinho que eu tenho por essa parte da nossa mitologia, né, brasileira, que é o candomblé, que é a nossa afroespiritualidade. Então meio que tudo fechou na minha cabeça, assim, naquele momento. E foi assim, e aí a partir daí, sei lá, semana seguinte eu já tava com um contrato na mão, assim. Foi uma coisa bem, tipo, muito rápida. Até legal. Agora acho que não caiu a ficha muito do que vai acontecer, entendeu? Mas e aí eu vi o espetáculo na Broadway e foi a coisa mais incrível que eu já presenciei na minha vida, assim. É essa montagem especificamente que tá lá agora em Nova York, que com certeza vai varrer os Tonys desse ano. Vocês podem escrever o que eu tô falando. Olha, Amém. E aí se bem que lá na Broadway não é um elenco 100% negro, né? Ainda não chega a ser. Olha, teoricamente porque o menino, o único que é branco, assim, fenotipicamente, é o Isaac Powell, que faz o mocinho, né, o príncipezinho lá da história. Mas eu já vi entrevistas, assim, ele tem ele é miscigenado, entendeu? Ele tem uma identidade, pelo menos autodeclarada, que não é branca. E lá eles são muito... Eles sabem de tudo, né? Eles sabem... eu sou 1/50 da Islândia e meus pais são sei lá o quê, de não sei da onde. Tipo, eles têm esse conhecimento genético, assim, né? Muito forte. Sim. Então, eu não sei, assim, se a gente pode falar que não é um elenco 100% negro, porque a gente teria que, eu acho, que perguntar pra esse menino o que ele acha que ele é, assim, entendeu? O que ele se considera. Porque isso... no Brasil a gente... É que, por exemplo, o elenco tem asiáticos também, né? É isso que eu... pode crer. Não, mas é que eu tinha esquecido... tipo, não é branco. Eu tinha esquecido da Leia Salonga, que faz uma das personagens. E realmente ela não... Ela é asiática, de fato. Tinha esquecido dessa personagem. Sim. Mas... o que eu acho incrível é que ela é uma obra escrita para um elenco negro, sobre pessoas negras, sobre uma história de pessoas negras. Né? Não é você pegar... E é isso que vai ser, assim, pelo menos eu acho que é a primeira vez no Brasil que é montado um espetáculo da Broadway que é feito para um elenco 100% negro. Não é uma escolha da direção de fazer, vamos fazer todo mundo negro, que obviamente é maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem que contar histórias negras também, né? Não é... Sim. Com pessoas com a voz negra, com histórias, né, da vivência negra, porque você botar só umas pessoas negras falando de uma história que se passa na Itália, sei lá quando, pra fazer macarrão, tipo, o que isso me diz sobre, né, sobre a história negra? Nada. Tem toda razão. Então, é isso que eu acho que a gente precisa mesmo nesse momento, sabe? Falar não só através de pessoas negras, mas sobre pessoas negras também. Isso me lembra que, tipo, quando eu fui aprovada pra fazer o Love Story, né? Eu não pude fazer, meu irmão fez. Obviamente eu fui assistir, fui prestigiar. Eu acho que a única coisa que eu mudaria pra ficar mais real seria mesmo a ambientação, a adaptação para pessoas negras. Porque parecia
negros fazendo coisas de branco. Então, tipo, o esporte que o personagem praticava, o lugar que eles frequentavam, não condizia com a realidade daquela galera daquela época. Ou ambientava tudo pro Brasil, ou contemporaneizava, não sei, alguma coisa do tipo. Acho que foi o que mais me deixou um pouco assim, desconcertada, sabe? E isso então é importante falar, não apenas colocar o negro ali, mas falar sobre ele também, né? Posso só falar mais uma coisa? Porque eu falei essa coisa do Love Story, na verdade eu nem consegui assistir o espetáculo, mas então assim, eu não estou falando mal ou criticando o espetáculo em si, entendeu? Só queria fazer esse disclaimer aqui, antes que eu receba uma cartinha. Brincadeira. Não, mas eu acho, só queria reiterar que eu acho muito nobre, de qualquer forma, essa escolha dessa produção de fazer o que fez. Eu acho muito maravilhoso, eu acho muito incrível. Eu fiquei muito feliz quando a gente teve essa notícia do que queria ser, entendeu? Só isso que eu queria dizer. Tadeu, te amo. A gente já até falou em algum dos episódios do começo do ano passado, a gente falou sobre bastante os musicais que mudaram a Broadway. A gente até citou bastante no começo sobre os negros nos musicais e como realmente começou. Só pra dar uma retomada, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os musicais negros agora. Não vou comparar muito com o Brasil, porque eu, pra ser bem sincero, não tenho muitos dados aqui em relação ao Brasil, mas até por uma pesquisa recente que eu tô fazendo agora e conversando com outras pessoas, eu me dei conta que agora, esses dias em fevereiro, fez 175 anos do The Virginia Minstrels, que o Virginia Minstrels, tipo, alguns historiadores do teatro musical, eles citam como se fosse o início do teatro musical americano de verdade. Só que o The Virginia Minstrels, que seriam os ministréis, né, os trovadores, eles eram os blackfaces, né? Que hoje em dia não se pode nem pensar nisso, porque, obviamente, né? Por motivos óbvios, a gente não pode nem pensar em fazer blackface. Então, basicamente, eles cantavam e dançavam, fazendo blackface, da onde mais ou menos realmente originou o blackface. Só que o blackface era uma coisa meio pra denegrir os negros, né? Era basicamente tipo, pra entreter os brancos da forma negra, né? Porque eles satirizavam o jeito do negro falar, do jeito do negro dançar e cantar. Então, era um entretenimento... Era baseado em estereótipos, né? Sim, estereótipos. Então, e é aquela coisa, entretenimentos para brancos, né? Mas vamos aqui zombar dos negros porque é isso que faz graça, é isso que a galera vai dar risada, né? E até mesmo porque os negros não podiam subir no palco, né? Até, tipo, ali no final do século XIX, ali, tipo, o negro em cima do palco, tipo, não era aceitável de forma alguma, né? Tipo, então, a única forma de retratar negros, de ter negros, era pintar a cara, né? Ou seja, e era uma diversão sadia naquela época, né? Ainda bem que a gente tá em outros tempos, né? Que realmente não é mais aceitável isso. Blackface hoje em dia é só aquela máscara coreana pra tirar cravo e acabou. Aquilo é ótimo. Aquilo é ótimo. Exato. Aquilo realmente funciona, é ótimo. Sim. E depois, quando realmente começou os musicais, que a gente até citou do Showboat, foi considerado um dos primeiros realmente musicais, que teve um elenco negro, mas ainda tinha blackface dentro do musical. Mas é aquela coisa, os negros estão ali para ser retratados realmente os escravos, os trabalhadores braçais. Então ainda tem sempre essa características de raça inferior, né? Então ainda tinha muito dessa coisa negativa, dessa forma de ver os negros, né? Tanto que assim, é uma coisa muito recente na história, né? Toda essa coisa de os negros serem aceitos na sociedade americana. Tanto que a gente tem até o musical Hairspray, né? Que fala sobre isso, né? Da integração luta pelos racial. direitos civis e tal. Exatamente. Então isso era coisas anos 50, 60. Então, se você for ver, é uma história muito recente. E, tipo, tava acontecendo até então. Então, que bom que tá mudando lentamente, mas tá mudando. Ainda eu acho que tem muita coisa que mudar. Basicamente, a gente acaba não tendo também muitos musicais sobre história negra. Então, tipo, igual o Caio falou sobre Once on This Island, né? É um musical
de história negra, e que realmente a gente não tem muita coisa. A gente, digamos assim, se for pensar agora meio por cima, tem o The Color Purple, que conta realmente histórias de negros, né? Não sei se vocês lembram algum outro musical realmente de... Eu acho que o Porgy and Bess... Que é o clássico, é mais uma opereta, né? Clássico. Eu ia... o que é aquele, é o híbrido, né? Tem gente que fala que é ópera, tem gente que fala que é musical. Exatamente. É por isso que eu falo opereta, que aí a gente deixa todo mundo feliz. Tendo negros fazendo, tá ótimo. Tipo, pode ser musical. Não, pode chamar do que quiser, me chamem, não tem problema. Me paguem um salário decente e me ponham no palco. Pode chamar do que quiser, não tem problema. Então, até os negros realmente conseguirem ter voz no palco dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ainda, a gente vai falar sobre isso, ainda é um pouco difícil, né? A Cássia mesmo falou que acaba caindo sempre nos mesmos tipos de papel, tipo, ou sendo só couro, né? Então, ainda tá em passos lentos, mas a gente ainda chega lá, né? Acho que é o que mais ou menos o que você falou. O início tem essa questão de tá muito ali misturado, né? Ainda ter muito blackface no início da história do teatro musical. E de demorar muito para ter essa representatividade. Mas hoje nos Estados Unidos, dá para falar que existe essa representatividade e que mudou muito, né? Não dá mais para comparar. E se a gente vai pro Brasil, a gente vê que a gente ainda tá dando uns passinhos, né? Que ainda tá meio longe de ter a representatividade que tem nos Estados Unidos. Sim. Que tem, assim, óbvio, depois, né, de um século de teatro musical. Mas... E que realmente, assim, espetáculos que contem a história dos negros e que sejam de elencos negros, se você for ver, assim, espetáculos que são conhecidos, que têm bastante nome entre os são poucos, assim, né? Sei lá... Que é de conhecimento geral, né? De elenco todo negro, ou de elenco majoritariamente negro, porque é necessário para contar essa história, né? Sim. Então... Tem o Motown também. Mas hoje em dia tem muito a questão da representatividade, tem muita questão também de colorblind casting, que nisso eles estão há 2.000 anos na nossa frente, né? No caso de elencos que eles não vão julgar pela cor da pele, né? Que vai ser, não, você é o melhor pra fazer esse papel, ok. Não Sim. vai ter aquilo de... Exato, como fizeram na montagem do Frozen, né? Que um dos protagonistas é negro. Ah, é negro, na sim. montagem E o desenho animado não é. Isso eu achei um barato, eu achei de uma coragem incrível, porque eles, inclusive, puseram um cara que não tem nada a ver com o personagem da animação. Puseram um cara que é de uma esteticamente, visualmente, absolutamente diferente. Ou seja, isso pra mim foi uma grande coragem, uma sacada genial. Assim. Enfim, e as pessoas assistem e é indiferente. Óbvio, é formação de plateia. E aqui no Brasil, se isso entra em discussão, as pessoas que não têm informação, né, e tal, elas teimam em dizer que não, porque a plateia vai... É isso que o Vlad está dizendo, né? É formação de plateia. A plateia vai Você está dizendo que aquele é o personagem, Exato. gente. A plateia aceita. Uma coisa que eu disse nas ventas de uma diretora aí de São Paulo, numa ocasião, numa audição, eu disse pra ela assim, ela falou, mas a plateia vai estranhar. Eu falei, mas não tá na hora de você ganhar uma nova plateia? Porque assim, eu vou ao teatro toda semana. Eu pago ingresso, eu viajo pra assistir espetáculos. E conheço vários outros amigos e primos meus que fazem a mesma coisa. Você também, né, Cássia? Exatamente, eu sempre prestigio todo mundo. Não vai ser bacana a gente ter um público incrível que tá enchendo os cinemas pra ver o Black Panther, nos teatros também pra ver um elenco que o represente? Eu acho que isso nem me fala, cara. E nem me realmente... fala nesse filme, porque eu tô aqui assim me corroendo pra ir assistir. Tipo, eu ainda não fui. Tá difícil viver. Amanhã, eu acho. Tá difícil viver. Eu tava lendo até algumas críticas em relação do Black Panther, que na África agora, tipo assim, tá uma maior euforia do filme, porque é a primeira vez que eles realmente se sentem representados, sabe, dentro do cinema. Então isso é muito bacana. Isso então, eu senti. Gente, isso já deveria ter acontecido muitos anos atrás. E o mais interessante, e o mais sensacional, e o mais absolutamente incrível de tudo isso, é que não tá representando apenas quem vive na África. Cara, tem negro no mundo inteiro. Eles fizeram uma coisa absolutamente genial. Eles vão ter a maior bilheteria da história, provavelmente. Porque eles mexeram com uma galera que nunca tinha se sentido representada da forma que está sendo representada agora. Entendeu? Isso. Eles conseguiram, eu acho que a curto, médio e longo prazo eles vão ter muito êxito financeiro com esse filme. Assim, porque eu acho muita que gente que vai ver.
E é uma oportunidade incrível que a gente tem de presenciar um momento da valorização da cultura afro, não só em relação às origens, aquela, né, essa coisa meio mês da história negra que eles têm nos Estados Unidos, esse dia da consciência negra, que é uma coisa meio que para voltar na história, mas a gente tá falando em Black Panther de afrofuturismo, que é uma estética futurista influenciada pela estética, né, tradicional africana. Então isso é elevar e quebrar muitas barreiras da imaginação. E tudo isso assim, com uma manutenção das raízes, dos conceitos, exatamente, com todo dos o respeito, valores. Isso é muito bacana, muito com legal, todo o cuidado realmente. histórico, com tudo, mas a gente tá realmente agora escancarando as portas e falar, nossa, olha como isso é foda, por que a gente não prestou atenção nisso antes, entendeu? Calem a sua boca. Sabe? É tipo... E exatamente, é isso que tem que acontecer nos musicais agora, né? Exato. Tipo, é um momento. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tá acontecendo isso, igual a gente tem o Hamilton aí que tá estouradaço, né? Sensacional. Que não tem. Eita. Não é elenco 100% negros, mas o Lin-Manuel Miranda faz questão que tenha negros e de outras etnias também, né? Uhum. E então é isso, gente. Não precisa ser exatamente os brancos europeus contando a história ali. Vamos botar gente que a gente tem hoje em dia. E é falando isso. em blind casting, né? Porque o elenco original da Pequena Sereia, que tá vindo pro Brasil esse ano, o pai da Ariel, o Rei Tritão, é negro. Ops! Alguém falou. Se tem um Eu lugar, pensei, eu falei isso. se tem um lugar melhor pra fazer isso do que o Brasil, eu acho que não, né? Né, produção? Então, eu tive 2 experiências que foram pra mim bem traumáticas. Eu fiz audição pra dois espetáculos bem famosos. Eu não vou dizer o nome, mas vocês todos vão saber. O primeiro é de uma produtora que faz sempre teste em Rio de Janeiro e São Paulo. Eles fizeram um teste em Salvador também. Sei. Eu achei muito engraçado, porque parece que só em Salvador tem negro, né? E mesmo assim vinha escrito: incentivamos a inscrição de todas as etnias. Eu achei um absurdo, porque parece que não vai ter negro bom o suficiente, a gente já sabe? Então vamos ter que pegar os brancos, né? Fazer o quê? Sabe? Assim que eu li essa chamada, me feriu. Porque, cara, não é que não exista negro bom, existe negro sem oportunidade. Consequentemente, não tem experiência, talvez possa ser um pouco mais imaturo que outras pessoas brancas que estão sempre fazendo coisas. Gata, você Entendeu? fez teste pra esse musical, não fez? Fiz, fui aprovada Eu e também desisti. fiz. E olha só, a gente não entrou e a gente é bom, não é? Exato. Mas, Ok. e mesmo assim, a insistência era tão grande, e isso eu digo com todas as letras, foi da produção brasileira, não foi da equipe gringa. Colocaram um sub branco para o protagonista. E olha que se passava na África, tá? Então, ou seja... parece que quer fazer a gente engolir goela abaixo, assim, que não tem jeito, não vai ter negro, sabe? É muito chato ter que ouvir isso. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, que foi um espetáculo que a produtora mundial, ela exige por contrato que a protagonista seja uma negra. Gente, desculpa, mas você ter que exigir, sabe, uma coisa que é óbvio... É muito bizarro, sabe? Foi bem feito, foi assim, mas, poxa, é muito chato você ter que competir sempre com as mesmas pessoas, porque nunca vão dar oportunidade para outras. E a gente tem que falar também que no teatro musical, isso é uma coisa que é muito visível, infelizmente, mas a gente... Pra se educar no teatro musical, pra se formar em teatro musical, é caro para caralho. Muito sabe? caro. E a gente vive num Muito país onde a gente sabe que, infelizmente, pela nossa herança histórica, né, por tudo que aconteceu, nossa composição social, socioeconômica, tem mais negros abaixo da linha que permite que eles possam se formar nessa especialização. Então, se uma galera não der a chance de entrar para um espetáculo ou para
fazer parte de um coro, porque a galera, a gente vê que a galera, muitas das pessoas, calma, muitas das pessoas aprendem na marra. E é uma forma de aprender também, né? Não é só quem fez curso aqui, quem fez curso ali, quem foi pra Nova York estudar, quem não foi pra Nova York estudar. Então, eu acho que as produções tinham que estar mais de olho aberto em relação a isso. Que as pessoas estão dispostas a trabalharem e se educarem e correrem atrás, entendeu? E realmente 80% dos casos é por falta de oportunidade que não tá no palco. E quando a gente tem oportunidade, às vezes querem nos embranquecer. E é claro que eu vou falar da minha experiência mais recente, porque tá mais fresquinha na minha cabeça. Mas, quando eu fazia um dos personagens, eu era loira, lisa. Lisa. Gente, ainda mais pra a época que era retratada, por que não eu não podia ter um cabelo mais crespo? Se não quisesse, então, um crespo, um cacho, no mínimo. Até que a própria letra dizia que tinha cachos, sabe? E mãe de uma menina loura. Tipo, foda-se, né? Então, seja qualquer coisa. Assim, por quê, né? Não tem nada no livro escrito que é pra ser loira. Entendeu? Então, assim, se tá fazendo um espetáculo no Brasil, então que adapte as nossas feições, sabe? Era muito... Não era gostoso fazer com aquilo. Eu não me sentia muito à vontade, não. Apesar de ser uma música super emblemática, na qual as pessoas ficavam prestando muita atenção e tal, ficava muito marcante. Mas esse detalhe, entre aspas, me incomodava bastante. Porque dava pra ser de forma diferente. Não tinha por que ser dessa forma. Então, dá pra gente entender porque você te incomodava. É óbvio, né? Então são coisas que eu acho que não sei se não pensar, porque tudo bem, tem aquela coisa, a exigência gringa, mas enfim, tipo, os gringos também que entendem que é diferente também aqui. Então tem muito disso, né? E houve uma versão atual, né, dessa peça, que esse personagem era feito, além de uma mulher negra, ela era uma mulher gorda. Eu achei fantástico e genial. Eu vi um vídeo muito bacana. Não é? Porque vamos combinar, porque uma mulher que é rechaçada por um cara, mãe solteira, que tem que sair pra trabalhar e tudo mais, é mais óbvio, vamos dizer, que tenha sido uma negra. É uma história mais verossímil e mais importante de ser dá contada. Muito mais veracidade, né? Porque a gente coisa. fala de muitas outras coisas além da história da mulher que foi abandonada, sei lá o que. A gente tá falando também da mulher periférica, né, da mulher que não tem condições, da mulher que é subjugada pela cor da pele. Então, assim, tem tantas outras histórias que podem ser contadas se for com esse casting em mente, do que simplesmente aquela coisa monótona que tá no texto. Às vezes eu acho que a gente, como criador, tem que alavancar as coisas mesmo, entendeu? Potencializar as histórias, e isso depende também muito da audiência. Né? E o Brasil é o lugar, pra mim, na minha cabeça, é o lugar mais fértil pra gente potencializar esse tipo de coisa claro. do mundo. E tem uma outra coisinha que eu queria comentar, que também sobre a Disney e essa coisa do blind casting, que é uma coisa muito interessante que eu descobri e meio que mudou assim minha visão também um pouco, que a Toni Braxton, ela fez a Bella na Broadway, né? Foi a primeira negra a fazer o papel da Bella. E eles escreveram uma música só pra ela. E incluíram essa música só pra ela no espetáculo. Que foi A Change in Me, que é uma música maravilhosa. E que, olha, eu não sabia essa. Se você prestar atenção na letra, faz todo sentido, assim, né? Houve uma mudança em mim e tal. É maravilhosa, é maravilhosa. O Cuba Gooding Jr. tá fazendo o Billy Flynn no Chicago, em Londres, né? Ah, sim, tá. Tá mesmo, eu vi alguma coisa. O Jesus Cristo Superstar vai ser feito pelo... Ai, meu Deus, aquele... Como é que esqueci o nome dele? Let's go to the park. Esqueci o nome dele. John Legend. John Legend, isso aí. Olha, que bacana. Sim. Obrigada. Verdade. Bem, ainda mais porque Jesus
o mais provável é que ele era negro, né? Que as Muito pessoas mais encasquetou provável. que Jesus era aquela cara europeia, né? Loiro de olho azul. Então, Eu acho que a culpa de eu ser gente. ateu é isso. Que Jesus era louro de olho azul. Eu falei, isso é tudo mentira, gente. Vocês não estudam história, não, galera. Pelo amor de Deus. Se Cleópatra pode ser de olho azul, por que não, né? Né, gay? É. Mas tem alguns outros exemplos de musicais negros que vocês lembram agora ou não tem nada assim mesmo? Porque Memphis, talvez. Memphis, é verdade, até a Lena ama Memphis, né? Dreamgirls também. Dreamgirls. Them Memphis Girls. tem- Memphis é majoritariamente negro, né? Porque Sim. tem que ter os brancos pra fazer o contraponto, né? Exato. Isso. Mas os negros são os protagonistas e essenciais, né? Pra contar a história, conta sobre a origem do rock, né? E tem Sim. tem o Motown também. Isso. Ah, Motown é. também. Que é a mesma linha. Que inclusive foi uma experiência muito incrível, porque eu fui pra Nova York com o Vitor Maia, que foi dirigido pelo, sei lá qual é o nome dele, Charles alguma coisa, que dirigiu eles em um espetáculo no Brasil, que era o diretor de Motown. E aí a gente conseguiu ir no backstage, subir no palco, foi mara. Mas o que eu achei muito interessante é que a plateia era assim, sabe aquela imagem das negras americanas que vão pra igreja no domingo de chapéu e luva, sabe? Tipo, Sei. tava todo mundo no teatro e eles estavam extasiados de uma maneira assim incrível que eu nunca vi na minha vida. Subiam, dançavam, saíam da cadeira, diziam aleluia pra cima. Isso, tipo, eu falei assim, gente, não é possível, isso é do roteiro, né? Tipo, o diretor escolheu que eu estivesse aqui presenciando isso, porque, assim, é o que a gente tá falando, não só a plateia é formação de plateia, mas a plateia é formação de espetáculo também, Exatamente. sabe? Isso. Exatamente. Tipo, tem que botar todo mundo dentro do teatro e contar as histórias das pessoas mesmo, sabe? Elas estavam ali, assim, maravilhadas. Foi incrível pra mim presenciar isso, assim. Aquele momento. Porque em nenhum outro espetáculo, você vai no Fantasma da Ópera, tá todo mundo branco dormindo no teatro, né? Aí você volta... Aí você vai pro Motown e é uma Todo mundo outra... branco dormindo no teatro, é uma definição ótima. Quando eu fui, tinha um preto dormindo também. Se bem que há pouco tempo estão colocando Fantasma Negro, né? Porque também nunca teve muitos também, né? Então Exato. tá na hora de colocar mais. Vou falar de uma né? polêmica, Pois é. vou falar de uma polêmica. Quando diga. Cinderela estreou no Brasil, ou estava começando a ser produzido no Brasil, foi o momento que os Estados Unidos tiveram a Cinderela negra da história desse espetáculo, que tem uma história, assim, gigante, de sei lá quantos anos. O Julie Andrews originou o papel na TV e tudo nananã. Então foi um momento, assim, tão importante pro teatro americano, assim, né? Pelo menos da Broadway, que quando eu soube que eles não iam nem pegar esse gancho, essa deixa pra fazer a mesma coisa aqui, eu falei, gente... Que oportunidade perdida da porra, querida. Então, mas aí tem uma coisa. Que o Cinderela daqui, teve os problemas que teve 3 diretores diferentes, né? Fases diferentes. O primeiro diretor propôs de eu ser a Cinderela. Ai, meu Deus, por que não ficou... minha vida, Mas, né, eu por sinto que eu muitos tenho outros motivos, acabou não acontecendo e tudo mais. Mas pelo menos tivemos Thiago Barbosa fazendo o Príncipe alguns Sim, dias, sim, né? isso Então, foi ótimo. aí eu fui na estreia dele e tal. Claro, pra prestigiar. E foi muito bem feito. E não, gente, não cause estranhamento. Tudo normal. As pessoas precisam aprender que existem negros de tudo, de Claro todos que os não, jeitos. é. Não, mas Você não vê causa estranhamento seriado... absolutamente nenhum. Estranho é as pessoas acharem que isso é diferente, que as pessoas vão... Não tem nada demais. É só Sim, mostrar você vê seriados na TV, seriados americanos, seriados negros, você vê que tem vários, por exemplo, O Maluco no Pedaço, são famílias milionárias, eles moram em Bel Air, assim, sabe? Aí você vê o Eu, a Patroa e as Crianças, eles também são ricos, tipo, é uma coisa que é tão comum lá, chega aqui as pessoas ficam, vê uma novela que a garota é juíza, acha esquisito.
Entendeu? É um grande acontecimento. Nossa, vocês agora finalmente estão sendo representados. Gente, isso existe um monte. Eu tenho um monte de amigo advogado que pode ser juiz um dia. Tem um monte. Ou seja, as pessoas que não querem enxergar. Elas só não sabem, não assumem. Exatamente. Mas a gente chega naquele ponto de que até que ponto a sociedade que dita as regras da mídia ou do entretenimento, ou na verdade é a mídia ou o entretenimento que dita as regras da sociedade, né? De alguma forma, tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem pode ser juiz primeiro? É o negro da vida real ou é o negro da TV? Sabe? Sim. E as pessoas têm dificuldade de entender. Quando eu brinco desse negócio de que sou uma negra de traços finos, é uma realidade. Porque assim, eu sei que eu sofro menos racismo que outros amigos artistas negros de traços mais brutos, sabe? Eu sei sim que peguei alguns papéis que poderiam ter sido feitos brilhantemente por outras pessoas, porque o meu tom de pele, ele é mais mesclado, ele é mais claro. Assim, é triste falar isso, mas é uma realidade, sabe? É como se eu fosse um pouco, tipo assim, olha, você é uma negra, mas viu como é que Deus te abençoou? Você tem um nariz fininho. Entendeu? Tem muitos diretores que me procuram porque se eu colocar um cabelo liso, não vou ficar tão estranha do que uma pessoa que tem os traços mais brutos e de cabelo liso. Porque a maioria vai querer que a gente coloque uma peruca lisa. Sabe? E eu sei que eu sofro mais racismo do que outros amigos meus negros que são filhos de branco, que têm o tom mais claro do que o meu. Parece uma escala de racismo, sabe? Parece É um degradê. É um degradê. Isso. Um degradê. Isso acontece mesmo, assim. E a questão até do Once on This Island, que eu acho incrível pra trazer pro Brasil especificamente, porque ali naquele lugar todo mundo é negro, entendeu? Todo mundo tem raízes, pelo menos, na sua história, raízes negras, mas eles são colocados em lugares opostos só por uma questão de classe social, de puro preconceito mesmo, porque um tem a pele mais clara e o outro tem a pele mais escura, e isso é dito no texto, sabe? Então, é isso que eu acho do Brasil, assim, no final, gente, a gente não... Isso é muito polêmico eu falar, me corrijam, por favor, mas eu acho que tem que ter um lugar do brasileiro de se entender um pouco negro, pelo menos, ou entender que a sua composição cultural toda, né, a nossa identidade cultural, as coisas, a maioria das coisas mais belas que o nosso país já criou, enfim, inventou, tem sua raiz na nossa negritude, assim, né? E eu acho que isso ia ajudar a gente a se aproximar mais, ou se empatizar mais, porque no final todo mundo é farinha do mesmo saco, sabe? Eu também não quero entrar num discurso, assim, humanista, porque eu sei que isso acontece muito, assim. Mas todo mundo é ser humano, né? Aquela coisa do Black Lives Matter. Não. Né? Tipo... Black Lives Matter, não. Human Lives Matter. Aí a pessoa tá lá, sabe? Não, claro que não, né? Não é isso que eu quero dizer, mas é porque o Brasil... Racismo no Brasil, pra mim, é uma das coisas que eu não engulo, assim, sabe? Eu não consigo entender. Eu costumo dizer que racismo já é uma grande burrice. E racismo no Brasil é de uma estupidez colossal, porque é fechar os olhos para tudo o que aconteceu e tudo o que foi feito, o que foi criado, enfim, é fechar os olhos para tudo que esse país é. Eu acho que todo brasileiro, assim, independente do fenótipo, mesmo você não se considerando negro, você é negro por conta de tudo o que o seu país tem em termos de representatividade cultural e gastronômica, geográfica, enfim. Da mesma forma que nós somos também todos índios, nós somos também todos brancos. É uma grande ignorância você se dizer. É um país miscigenado, quer você tenha sangue de outras etnias ou não. Sim. Nós fazemos parte de um país multicultural e a gente tem coisas de comportamento que são indígenas e que são africanos e que são europeus. E isso está no nosso comportamento, isso está na textura do nosso povo. Então é uma grande idiotice você resumir a sua questão, essa questão racial, digamos assim,
a questão do sangue, a questão do fenótipo. Não é só isso. Não é só isso. Sim, é total. muito mais, né? E isso é muito forte, óbvio, mas há muito mais que isso. Uhum. E não aproveitar isso no teatro, que é o lugar mais livre e incrível pra se, né, para se criar, pra ter... Fechar os olhos pra uma coisa dessas é uma coisa incrível, né? E tem muitos produtores aí que, de repente, tem a oportunidade ideal pra colocar esses negros no palco e não colocam, né? E não aproveita, ignora totalmente. Ignora e bora fazer um whitewashing aí pesadíssimo, né? Porque vamos colocar os amiguinhos pra fazer, né? Né, gente, eu não duvido realmente nada. deveria fazer, né? Mas uma coisa que eu acho engraçado, toda vez que eu começo a reclamar de racismo nos musicais ou whitewash alguma coisa, o Vlad é o primeiro que manda inbox. E aí, o que tá acontecendo agora? Qual foi a polêmica? Ele é sempre, que tipo, acontece? um minuto depois, ele manda um inbox perguntando o que tá acontecendo. O que houve? Porque eu não vejo muito. Aí quando alguém posta, eu fico, o que houve? Quem foi que falou o quê? O que tá acontecendo? Não, porque quando tem esses casos, essas coisas, eu fico puto da vida. Eu não consigo ficar calado, não adianta. Então, eu falo mesmo, acho que tem que ser falado. E rant, às vezes gente? A gente acaba... a gente às vezes acaba não falando tão abertamente pra acabar não se queimando ou não ficar meio feio no meio, né? Porque a gente acaba tendo que segurar um pouquinho, né? Uhum. Mas do que dá raiva, às vezes dá raiva, tipo, né? Tem, igual a gente tá falando do caso de whitewash, que a gente sabe também qual produção a gente tá falando, né? Que botaram vários amiguinhos, que tinham negros no elenco, mas não foram colocados nos protagonistas que deveriam ser negros, né? E então é complicado. Ainda fora um espetáculo que eu e o Vlad fazíamos que fomos substituídos por brancos, né? E que é de músicas de um artista negro. Negro. Né? Não, e a Então- desculpa foi questão de logística. Não, gente, questão de logística não existe. Desculpa, As pessoas mas... têm preguiça, é impressionante. 2018, né? Ai, ridículo. Tem vários negros por aí que conseguiriam pegar tudo assim rapidinho, entender a dinâmica do musical e aprender as músicas, porque são músicas conhecidas também, aprender os arranjos, é isso, e bora ensaiar e vão fazer e entra. Se os outros, os brancos que entraram no lugar de vocês fizeram isso, aprenderam, um negro poderia ser, então não tem esse negócio de logística. É tipo inaceitável. Exatamente. Enfim. É porque os outros não precisavam da peruca lisa, entendeu? Aí a logística ficou mais barata. Não entenderam nada desse cast. There's a chance for you to go back now that I have some direction. It sure would be nice to be back home where there's love and affection. And just E voltando para essa questão dos musicais negros que foram importantes na representatividade, na mudança do cenário também musical norte-americano ainda, né? Antes da gente se aprofundar mais na realidade brasileira. Dois musicais que foram bem importantes na década de 70 e 80, assim, para essa representatividade, para isso começar a vir à tona e ter essa formação de plateia e das pessoas se verem representadas mesmo, foi The Wiz, que é de 75, e Dreamgirls, que é de 81. Sim. E o The Então- Wiz, ele tinha um elenco negro, né, também, então... Totalmente negro, Exatamente. E tinha essa conversa com o Mágico de Oz, que é uma história totalmente branca, né? E essa adaptação, essa apropriação no bom sentido, com música negra, com atores negros e falando da realidade da família negra americana da década de 70, né? Sim. E querendo ou não, falo que o filme é ruim, mas o filme eu acho maravilhoso. Porque tem Diana Ross, tem Michael Jackson. Michael Jackson, gente. Alguma coisa que tem Michael Jackson fica ruim, pelo amor de Deus. E falando em Diana Ross, o Dreamgirls, que é o outro espetáculo, né, que você falou, a história principal dele é uma história de basicamente um whitewashing, né, digamos assim, musical. Porque a troca da F pela Dina, que na verdade foi o que aconteceu nas Supremes com a Diana Ross, era porque a Dina tinha uma voz mais palatável para o público branco. Nossa. Então pode pensar nesse Total. sentido. O timbre mais claro, né? Ela tinha... E no filme ela é mais... né, tem a pele mais clara, ela tem traços mais Mas foi do que eu falei. caucasianos. Exatamente.
Eu sou aprovada às vezes pra algumas coisas, não porque eu não seja boa, mas eu tenho uma tendência maior a ganhar no papel porque eu tenho traços finos, entendeu? Isso realmente acontece. E reza a lenda de que a Diana Ross foi ver Dreamgirls, né, na estreia, e ela saiu no meio, não quis ver o final. Olha, Eita. Nossa. que bafão, hein? Essa história foi abafada total, mas a história das Supremes é essa. A vocalista principal era a fulana de tal, que eu não sei o nome, que era, né, uma mulher gorda, com vozeirão, preta, mais, né, uma cor de pele mais escura que a outra. E aí, por uma razão mercadológica, eles tiraram ela do grupo, botaram a Diana Ross como principal e ela morreu drogada e alcoolizada. Sem a fama e glória da Diana Ross, no caso. Então, a história das Supremes e a história da Dreamgirls é uma história sobre como o racismo pode ser destrutivo. E também, no Dreamgirls, eles mudaram o final, porque originalmente ela ia morrer drogada e pobre e alcoolizada. E por uma intervenção antes, eles alteraram o espetáculo e botaram um final feliz pra F e todas as amiguinhas no final das contas. Mas a história verdadeira não é essa. Interessante, eu não sabia desses Nossa, que detalhes. loucura. Nossa. Sim. Tô arrasado. Você falando... Que nem a Pequena Sereia que vira espuma, né? Que morre. Exatamente. Fizeram uma O Caio versão falou ali fofa da- também da história trágica. Nossa. O Caio tava falando ali que foi feita a mudança, né, por causa da questão mercadológica, né? Eu já fiquei pensando, não foi mercadológica, foi por causa de logística. Foi por causa de logística. É tudo logística, né? Por isso que foi mudado. Verdade. Né? Tá, agora só um pouquinho, saber um pouquinho da Cássia e do Vlad. Como que é pra vocês, como atores que estão nos palcos fazendo os musicais, como que vocês veem como que eram os musicais agora uns anos atrás, como tá agora, e como vocês acham que vai ser aqui pra frente? Olha, cara, eu acho que assim, a mudança já está existindo. A gente consegue ver mais gente preparada, se interessando em fazer. Ainda existe, por exemplo, quando a gente chega numa audição e tem outros brancos, o pessoal fala assim: eu não quero cantar depois da Cássia não, né? Porque ela canta pra caramba, é negra, né? Sabe, ainda rola, tipo, é um estereótipo que todo negro canta muito, é igual, tipo, todo negro samba, sabe, meio isso. Mas eu acho que aos poucos a gente vai mudando. Eu acho que na posição que eu estou, não que seja super famosa e tal, mas ainda tem um público que é fiel e que me ouve. Eu acho que é minha obrigação comentar essas coisas, falar dessas coisas. Quem acompanha os meus perfis vê que eu falo sempre. Acho que a gente não pode ter vergonha, não pode parar de falar. E aos poucos, eu acho que aos poucos, não vai ser uma coisa de uma hora pra outra. Aos poucos essas coisas vão se encaixando, o povo vai aceitar. E não só no teatro, mas no cinema, na televisão e em todos os lugares. Eu comecei a fazer teatro em 2000 e de lá pra cá a gente vê que há grandes mudanças, assim. A gente vê que passos vão sendo dados em prol de palcos mais mistos, digamos assim, né? Com elencos mais mistos. Sobretudo nos espetáculos onde eu tomo parte e nos espetáculos dos amigos que eu tenho tido a oportunidade de assistir. Mas o que eu acho é que faltam histórias novas, histórias que sejam inclusivas, eu posso usar esse termo para isso, talvez? Histórias que incluam variedade étnica, histórias feitas para o nosso público, histórias com canções feitas para o nosso público, para os nossos ouvidos e para as nossas vozes. Eu tenho uma batalha muito grande pelo teatro musical original, que eu insisto muito nessa tecla. Eu até falei com Cássia semana passada que eu tenho um projeto que, se Deus quiser, rola ano que vem, que começa a rolar ano que vem, onde Cássia Raquel vai fazer uma dama da Renascença italiana. Ou seja, é um personagem... Olha! Assim, você é um elenco multiétnico, onde você tem qualquer ator podendo fazer qualquer personagem que eu quiser que ele faça. Ou que eu achar que o público vai se divertir, vai se interessar. Ou seja, eu acho que, pra mim, esse é o caminho.
eu acho que sim, é fundamental que a gente conte histórias de negros, com elencos negros, isso é fundamental, mas acho também importante que você tenha elencos mistos, elencos onde isso É irrelevante. a etnia realmente não seja a coisa mais importante, assim, onde você possa de fato ter elencos mistos e as coisas mais misturadas e mais variadas, e mais coloridas. Eu acho que isso é muito mais legal. Eu acabei de ver em Londres uma montagem de Amadeus. Vocês já viram aquele filme? Que é um pouco, sim. né, Sim, claro. Do Salieri, do Mozart e tal. É o melhor Aham. filme de todos os tempos. E o principal eu não sei se no filme ele é negro, mas eu acho que não. 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 E não. nessa nova montagem que tá em cartaz em Londres, o Salieri é um ator negro que faz o espetáculo com um sotaque fortíssimo africano. É maravilha. genial. É Muito genial. bem. Genial. Que maravilha. Genial. Não, é só um comentário, que eu tô aprendendo muita coisa com esse podcast. Tem muita coisa que eu realmente não sabia, assim. Eu vou até caçar agora, assim que a gente acabar de gravar. Vamos deixar esse grupo aberto, gente. Vamos, entendeu? Deixa esse grupo no WhatsApp aberto, a gente vai botando os links, a Wikipédia. Sim, por que não, né? Eu tava falando ali que é pra gente até meio que lançar um desafio pras produções, os produtores e tal, de começar a colocar mais negros, né, nos musicais, nos papéis mais importantes também, né? Por que não? Porque eu não sei se é um medo de rejeição, como a gente tava falando, né? Mas começa, o que o Vlad tá falando, começa a insistir e formar uma plateia. Não precisa nem acostumar a insistir, galera a ver. não. Não precisa, realmente. É só mostrar que existe. Vai dar e as certo pessoas vão primeiro. entender. Assim, você pode Exatamente. nunca ter visto um cinnamon roll na sua vida. Mas se sim. alguém coloca aquilo na sua frente, você vai cair de boca, porque é uma delícia. É incrível. Entendeu? Eu digo a mesma coisa. Você pode nunca ter visto uma preta fazendo Cinderela. Mas quando Cássia Raquel abre a boca, naquele palco fantasiada de Cinderela, todo mundo vai comprar. É lógico. Vai ser muito ser incrível, melhor, né, gente, sabe? também. Formação de plateia. Eu já falei isso tantas vezes, que chato esse cara. Cara, olha, tem coisas muito mais difíceis que algumas produções encararam. Por exemplo, colocaram um ator gringo pra fazer um espetáculo que ele não sabia falar nem a... Minha Nossa Senhora, O idioma. Cássia, você não pode dizer isso. Posso sim. Mas é verdade, tipo, nada Meu contra Deus, a engasguei com vinho, pessoa. desculpa. Nada contra a pessoa em si, pelo contrário. Mas, se eles tiveram essa vontade de investir num caso como esse, por que não investir num negro fazendo um papel qualquer, gente? Qualquer um, sabe? Mas sim, não precisa nem pagar o flat, a pessoa já mora na cidade. Pois é. Não tem problema de logística, né? Não tem problema de logística. E vai falar o idioma, né, não? Eu acho que é bem importante, né? Ainda mais musical, né? Que a história é contada cantando, então... É Sim, precisa ser importante. entendido. Mas todo mundo sabe que Les Miserables ninguém tá afim de escutar nada do que ninguém tá cantando, entendeu? Chato pra caralho. Brincadeira. Olha só. Brincadeira. Olha ele jogando real aí, ó. Você tá falando sério, Caio? Brincadeira, gente. Eu amo. Ah, poxa. Desculpa, dormi. Só pensei e já dormi. Desculpa, gente. Enfim, alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu tenho perguntas pra fazer. Posso? Sim, por favor. Pode, óbvio. Mas, e voltando a essa coisa do desafio às produções, eu acho que as produções, principalmente quem vai produzir coisa gringa, tem que começar a não abaixar as calças pro gringo, entendeu? Porque eu acho que... E também porque não vai custar nada perguntar e explicar. Olha, o Brasil é o país com a maior porcentagem de pessoas autodeclaradamente negras fora do continente africano. É importante para a gente a representatividade. Podemos fazer esse personagem assim? Sim, podemos. Entendeu? Não custa nada perguntar. O não a gente já tem. Eu acho que as pessoas têm medo de fazer brasileirice, digamos assim, no sentido ruim, sendo que eles podem fazer brasileirice no sentido muito mais que maravilhoso, entendeu? Tipo, vou fazer o que os gringos querem, porque isso, porque aquilo, não vou nem contestar o contrato. Contesta o contrato, não custa nada, sabe, ver. Porque se tem um lugar pra ser feito, isso é no Brasil, né?
Exato, muito bem. Sim. E eu tenho perguntas, na verdade, porque a Cássia comentou lá no início sobre o chamado de elenco do Rei Leão. Que... Ah, a pessoa falou dos Eu nomes. vou falar nome, você corta se quiser. Caio Locke em Dizendo Verdade, sou musical. A verdade nua e crua, com Caio Locke. Olha, mas é porque, tá bom, daquele musical famoso, daquele musical muito famoso, porque não sei o que. E isso, agora que eu tô, né, no processo de montagem desse espetáculo, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer pra Cássia e pro Vlad sobre isso, porque né, eu já falei que eu quero um elenco 100% negro, mas na chamada das audições, pra vocês, o que seria o mais correto de se fazer, assim, de se escrever, por exemplo, né, nessa chamada? Eu preciso fazer alguma coisa ou eu preciso só especificar que o personagem é negro, ou nem isso? Entendeu? Eu tenho essa dúvida. Eu queria saber o que seria mais correto mesmo, mais legal de se fazer. Talvez se você colocar o perfil de cada personagem, né? No anúncio da audição. E aí em cada personagem dizer negro. Fulano, negro, não sei o que lá. Você já pode deixar claro que o elenco é 100% negro. O Se elenco a pessoa é negro. não entender, por favor, né? Não, sim, mas aí tem sempre aquela gente que passa por cota na faculdade, que é louro de olho azul, entendeu? E vai chegar lá falando que tá atrás de, sabe? Você pode fazer a triagem por foto antes, né? Não, sim, mas é que eu quero fazer. Aí mostra pra Mas gente no caso da quem foram os chamada. Mas equivocados. a questão dele é o anúncio, né? É como, É o anúncio chamado. Porque eu não publicar quero- isso, né? Exatamente, eu Mas tenho medo mas é de como o Vlad justamente... falou, tipo, você anuncia primeiro que o musical é 100% negro, daí você especifica mais ou menos o que você procura de cada personagem, né? De repente até da extensão vocal e tudo mais, sei lá o que for. E uma outra... extensão vocal ou idade aparente já é o suficiente. Você já deixou muito claro que é o elenco negro. O elenco é negro. E nesse caso, Se onde você vai dizer que o elenco é negro, você não precisa dizer isso em cada item, né? Em cada personagem. E nesse caso onde eu tenho também um elenco que é 100% negro, mas que dentro da história se fala em diferenças de cor de pele negra, que entra num lugar muito complicado, né? Eu tenho medo de falar fulana, negra, pele mais clara, sabe? Isso é o ó. Eu não quero nem escrever isso em nenhum lugar, entendeu? Não, Talvez mas o grande barato, Caio, seja você abrir a audição ver o que acontece, sem né? dizer exatamente para quais personagens as pessoas estão audicionando. E aí você vai receber um volume de material e aí você pode triar, de repente, para você não precisar cair nesse constrangimento de dizer... Porque ninguém vai entender, assim, só negro vão tantos entender graus que à isso faz... esquerda, negro exatamente. marrom bombom, negro, né? chocolate, Negro- canela. Negro tinta de Lula, né? Você vai precisar entrar nesse, né? Negro Cabernet Sauvignon, né? Você vai precisar entrar nessa... Cacau Gomes. né? Porque se você abrir, assim, talvez você obviamente, você vai ter vai receber uma gama de material maior e aí você pode triar dentro disso que você já tem. Mas o que não te impede também de abrir a audição, só eu que tô falando, é chato, eu tô insuportável, desculpa, de abrir a audição e de colocar os nomes dos personagens e dizer para as pessoas se interessarem por cada um dos personagens, adicionar para cada um deles e você trocar de acordo com o que você achar. Bom, essa pessoa fez teste para fazer Evita, mas eu acho que não é a questão. Eu acho que ela vai fazer a Piaf nesse É musical. tão comum Monstro isso que em eu audição. É, A gente se absolutamente inscreve comum. pra uma coisa e chega lá, eles E vai pra mudam. outra. A gente É. tem que chegar. Eu nunca entrei para fazer o papel pro qual audicionei. Geralmente. A maioria das vezes eles trocam. Tá? E por favor, Cássia, vai fazer audição. Começa a receber material quando, Caio, aquele louco? Já mando, ó. Eu vou mandar um e-mail da minha assistente. Brincadeira. Olha. A gente vai estar te ligando, né? Aquela coisa. Gente, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de colocar antes da gente finalizar? Tem mais nada? Lene? A gente já passou pela parte do whitewashing?
Eu falei meio que por cima, todo mundo meio que sacou do que eu tava falando, né? Não precisa, que a gente já deixou claro em vários momentos do episódio. Mas se inclusive alguém a quer falar peça de ficou alguma coisa- clara demais, realmente. A montagem ficou muito clara. Ficou muito claro. Exatamente, todo mundo já entendeu, né? Ficou claro demais. Eu não posso me pronunciar sobre essa peça porque eu tenho uma tatuagem dessa peça, entendeu? No meu corpo. Olha só. Então, assim, são muitas questões. Mentira, mas é que eu amo todo mundo que tava ali, entendeu? Então não posso muito que. Na verdade, assim, a gente não tem problema com Não, as a pessoas gente, que fizeram. cara, né? eu amo as pessoas também, demais, assim. Eu acho várias. Eu não cheguei a assistir, mas várias das pessoas que estavam naquele elenco são, assim, dos meus atores preferidos. Uhum. Mas, nossa, eu fiquei muito incomodada com aquele elenco. Sim. Muito incomodada. Não, mas enfim, tipo, a gente não tem nada porque- contra, porque- são colegas, são nada amigos, mas contra. enfim. Mas eu né? acho que isso também é uma coisa que eu tenho pensado muito, principalmente agora nesse processo, é que a gente fica dentro da nossa bolha social, porque eu sei que a razão do Rent ter sido feito como ele foi feito não foi necessariamente uma escolha da direção, uma escolha de embranquecer de fato um personagem, mas foi porque ali foi uma galera, grupo de amigos que se juntou pra fazer a parada sem grana, não sei o que lá, entendeu? Mas eu acho que assim, isso não é defeito de ninguém, mas isso é uma coisa que eu vejo na minha vida, né? Que a gente vive dentro de uma bolha que às vezes você olha pro lado e realmente não tem, assim, não tem um colega de turma negro na minha faculdade particular, não tem, entende? Esse tipo de coisa. No meu condomínio da Barra não tem um menino ou uma menina negro, né? Então a gente cresce numa bolha que não é culpa de ninguém, no final das contas, né? Assim, são as circunstâncias da vida, mas que a gente vê quando isso transborda pro nosso trabalho, né? Pro nosso dia a dia. Perfeitamente. Mas eu acho que desde o momento que você se assume a montagem de um espetáculo que você sabe que trabalha com certos ícones, não, eu concordo. por respeito àquela obra, você deve procurar manter aquilo. Não, lógico. Mesmo que você não conheça uma pessoa para preencher aquele papel da maneira que ele deveria ser preenchido, você tem que audicionar, enfim, você tem que ver pessoas, você, né? Tem que visualizar a possibilidade de fazer a obra o mais próximo do que ela é, né? Ainda mais esse espetáculo, né? Ainda mais. Mas eu não discordo e não questiono isso que você disse, que realmente faz todo sentido, realmente. Mas eu acho que ainda mais esse espetáculo, porque falando de espetáculos que mudaram a trajetória da Broadway em relação a casting, em relação a histórias que estão sendo contadas e oportunidades de histórias, né, que vão ser contadas no palco. Rent, pra mim, pelo menos, eu sou fanboy, eu sei, Rent Head total, mas pra mim é um dos espetáculos que mais transformou a visão do que é um espetáculo da Broadway, de quem são os personagens de um espetáculo da Broadway, né? Porque ali a gente vê negros, latinos, brancos, todos têm suas questões. Nenhuma das questões dos personagens negros tem a ver com ser negro, na verdade, assim, né? Então, assim, você acaba aproximando e humanizando esses personagens também, de uma certa forma, que não era feito antes, né? E você coloca pra todo mundo questões absolutamente humanas e sobre sexualidade, sobre outras coisas. A luta de Rent, eu acho que não é essa questão étnica mesmo. Mas as músicas são ali escritas para vozes negras, sabe? As narrativas dos personagens são construídas pensando na etnia deles também, onde eles estão na sociedade, né? O negro que é professor universitário de filosofia, a negra que é advogada, filha de juízes, lésbica, sabe? Então, é uma camada importantíssima desse personagem que você não pode tirar. Foi um divisor de águas no quesito artístico na Broadway e no quesito também de criação de empregos, né? Tem muitos... Acho que eu já vi o Lin-Manuel Miranda falando disso, de como o Rent foi essencial para dar emprego para essa galera que só fazia... Que tava numa época ali nos anos 90 que só fazia papel secundário, que não tinha musical para fazer, sabe? Exato. E era um musical que realmente dava...
tinha oportunidade para todas as etnias, né? Era, tipo, tinham negros, tinham asiáticos, tinha todo tipo de gente e era a representação dessa galera. E era aquele povo boêmio, aquele povo que mora ali que hoje em dia é um lugar hipster, né? Mas na época era um lugar de artista, de gente que não tinha dinheiro, gente morava numa área perigosa, né? E isso é ao mesmo tempo que não tá lá no roteiro, talvez, que o personagem tem que ser, ou não tá na boca do personagem, que o personagem é negro, ou é asiático, ou independente, é essencial para contar aquela história. E foi desse jeito que foi concebido e foi desse jeito que o Larson queria, né? Exatamente. Então, é muito complicado. Eu não sei se esse pedaço vai entrar, mas por via das dúvidas, a gente tá falando de whitewashing aqui, não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe o que é. Whitewashing, em tradução literal, seria lavar com branco. Isso. Né? Seria, lavar então, embranquecer, né? Então, é você pegar aquela obra que tinha diversas etnias ou que tinha personagens e atores majoritariamente negros ou latinos ou asiáticos e você colocar gente branca no lugar, embranquecer esse papel que de forma alguma é a mesma coisa. Não, eu não vou nem falar isso porque aí senão a gente vai ficar mais uma hora falando. Seria isso, embranquecer os papéis, né? E de muitas formas isso pode, sei lá, deturpar bastante o original, né? E também, tipo, você acaba atrasando um pouco as coisas, porque a gente tá tentando caminhar à frente, né? Seguindo em frente, andando numa direção e fazendo isso, você acaba deixando o processo um pouco mais lento, né? Por exemplo, a gente tá falando de Rent aqui, tipo, de repente podia ter tanto negro foda fazendo Rent aqui e não aconteceu, não rolou, não foi pra frente. Então, tipo, era um momento que podia estar ali gente bacana. Não tô falando que a galera não era bacana, a galera era incrível. Tanto que eu fui, me apaixonei pela Priscila Borges, que fazia Joanne, que deveria ser negra, tipo, adorei ela. Mas, assim, deveria ter os negros fodas lá fazendo. Então, acho que era o momento deles. Então, se for querer trazer o Rent pro Brasil, então quer trazer o Rent pro Brasil, então vamos contar a história de verdade. Mas é que toda coisa que o Caio falou, por ser amigos da bolha, não sei o que, etc, né? Que a gente acaba entendendo, mas não é tão aceitável assim também, né? Então... ainda mais se for colocar dread no cabelo da pessoa, né? Exatamente. Que aí já entra na apropriação cultural, que é um negócio mais complicado ainda e que é mais racista ainda. Então, assim, deixa a gente numa situação meio difícil. Não é? Né? Tipo, não tem como te defender, né? Tipo, não tem como Aquilo defender. realmente e, assim, não tem nem. E quando sai essa notícia, tanto dessa produção específica como diversas outras, em discussão no Facebook, a galera adora falar porque não encontraram gente pro papel. Tá. Gente, cala a boca, sabe? Vai ver espetáculo, vai ver a galera. Realmente, aqui na Suécia, a gente não tem atores negros suficientes pra uma produção É um desse nível. absurdo. Eles devem ter audicionado, é porque eu não encontro por isso. Não é, gente. A galera que tem preguiça, a galera que tem problema de logística. Ou tipo, produção de amigos. Seus amigos são todos brancos e você quer fazer um espetáculo? Compra um espetáculo, sei lá, sobre os judeus nos Estados Unidos, entendeu? Que é tudo branco. Você quer montar Rent? Ok, Rent é assim. Compra uma produção Entendeu? que os atores, que todos os então personagens não são dá, brancos. não tem as E faz pessoas com pra seus fazer, amigos. então vou procurar um espetáculo que dê pra fazer. Acabei de me lembrar de um espetáculo, a gente tá falando muito dos espetáculos que são comprados, né? Mas aqueles que são criados aqui, pra mim, tem menos desculpa ainda. Por exemplo, Sim. um também, que eu não vou citar o nome, apesar do Caio provavelmente vai falar depois, que teve participação de uma cantora de MPB, como 60 uma musical. Brincadeira. Cássia, meu Deus do céu, Cássia, meu Deus. Cássia, não meu é. Deus do céu, Cássia, Alegria, meu Deus, alegria? Cássia. Isso. Alegria, alegria. Era pra falar sobre o Tropicália. E, tipo, só tinha uma negra. E ela fazia o papel de uma orixá. É orixá que fala, gente? Eu não sei. Acho que era. É uma figura no candomblé. Que aí a primeira cena, todo mundo de turbante dançando um candomblé branco. É tipo... A
primeira cena foi essa. É um terreiro na Irlanda, né? Uma coisa muito Sabe? Ai, meu Eu gostei Deus. de muita coisa desse musical. Eu adoro as músicas da Tropicália e tal. Mas, tipo, essa primeira cena eu fiz, poxa, assim, não tinha desculpa, porque vocês escreveram isso, né? Vocês fizeram um teste, não foi convite. Dá pra ter chamado outras pessoas. Ou não. Realmente é muito problema de logística pra gente entender. É porque não fizeram Logístico, né? não fizeram teste em Salvador, gente. Foi por isso. Vocês não entendem. Sabe? Eles não foram pra lá. Não foi Salvador, não tinha, gente. Não tinha mais. nesse país. Oi, peraí, é o dicionário em Salvador? Não, eu tô brincando, tô falando que eles não tiveram negros porque não foram pra Salvador, já que lá é, entendeu? A única atriz negra do elenco se acidentou no meio do espetáculo e ela ficou várias semanas fora, se eu não me engano. Não foi isso que aconteceu? E isso eu não óbvio que lembro. a sub dela era branca, né? Porque só tinha branco no elenco. Então É, só imagina tem branco quando ela no ficou mercado, fora, realmente. quando ela ficou fora. Ainda jogaram voodoo na mulher. realmente. Who will my love be? Papa Gay, don't come around me. Please, Agway, don't flood my garden. Osaka, grow me a garden. Gente, então espero que vocês tenham gostado dos nossos convidados aqui, que foram maravilhosos. Então esse aí foi o episódio número 41 do Musicalcast. Se vocês tiverem ideia de temas para os próximos episódios, de convidados também pra gente trazer aqui, convidados para fazer a live também, pode mandar mensagem pra gente, manda inbox, manda DM no Instagram. E também quero agradecer muito aqui a Cássia que já tinha participado, o Vlad, o Caio. Então obrigado por ser disponibilizado o tempo e participar. E principalmente o Caio, que tá na Itália, que tá o quê? 5 horas à frente da gente, né? 4 Né? horas. Porque, tipo assim, coitado, tá o quê? Agora 3 da manhã? Não, 3 da manhã. por aí. São duas, Três da são manhã. 4 horas. 2. 2h15 da manhã, enfim. E a gente, Gente, tá eu tô gravando mais. aqui 10h15 da noite. Eu tô acordadão, poderia gravar 5 episódios desse negócio. Os convidados, Cássia, Vlad e Caio, vocês gostariam de deixar algum recado, alguma coisa? O espaço é de vocês agora aqui. Ai, meus projetos ainda são ultra secretos, não posso falar, né? Não, a gente continua no 60, que vai também fazer turnê. Quem não assistiu, veja, o povo tá curtindo muito. É longo, sim, mas é válido. Até quando Não, eu mas é um falo... longo que você aguenta. Tipo, eu sempre falo com as pessoas, sempre aviso, né? Olha, é um pouco grande, então você precisa se organizar. Aí as pessoas falam, ué, mas aí faz valer o meu dinheiro, né não? Então, eu acho corretíssimo pra quem quer reviver os anos 60, pra quem não viveu, mas conhece as músicas, pra quem não faz ideia do que aconteceu e quer conhecer, eu acho que é válido pra todas as opções. Tem gente linda, arranjos incríveis, arranjos premiados até. O figurino é uma delícia, assim, nossas perucas. Assim, eu tenho um amor muito grande pelo 60 porque foi feito tudo com muito capricho. Quem entrou e quem saiu são sempre pessoas com energia pra cima. E isso faz muita diferença porque quem tá na plateia percebe quando no palco tá explodindo de alegria. Então, é sempre bom que as pessoas saiam de lá revigoradas, melhor. Beleza. Uma coisa também que o Vlad, eu quero que você fale um pouquinho também. E você não falou no começo, você acabou de lançar um CD. Faça aí divulgação também, aproveita. Pois é, menino. Lancei o CD Basta Acenar, Vladimir Pinheiro, Basta Acenar. Que é um CD que eu fiz mesmo para divulgar meu trabalho de diretor musical, de arranjador e tudo mais, além do trabalho de intérprete mesmo. Né? Então tem canções minhas, canções de amigos meus, arranjos de amigos, enfim, Vou um deixar CD o bem link bacana. aqui até no post. Deixa aí, tá em todas as plataformas digitais, tá muito legal. Vou e tem deixar clipe. o link até do. Vou deixar o link do videoclipe, que é fofíssimo o Tem videoclipe. clipe, vai sair outro clipe essa quinta-feira também, a gente tá investindo nisso, que é bacana, e tá tendo um retorno Deixa eu bem fazer legal. uma pergunta. Aquele ursinho que aparece no videoclipe é seu? Você guarda ele ou você Ele não tá tem mais aqui, ele? tá aqui diante dos meus olhos. Que lindo aquele ursinho. Ele é maravilhoso, ele foi um presente pro clipe e ficou pra mim, porque tá aqui. Eu achei a coisa mais fofa o clipe. No show de lançamento ele tava do lado, na mesa da venda dos CDs, ele tava sentado lá com o CD na mão. É uma barata. Só, de gravata, foi tudo uma... Foi muito legal. E eu tô no musical Zeca Pagodinho, uma história de amor ao samba, que a gente viaja agora por várias cidades, depois vai ter turnê, vai ter temporada em São Paulo.
E em junho eu também, invejando o Caio, eu tenho uma viagem internacional também. Vou fazer uma direção musical no Teatro Rolé em Paris. Estou muito animado com isso. Com a Riane Muschini, vou fazer um trabalho bacana lá. Enfim, um espetáculo que fui convidado para fazer e estou muito satisfeito e muito, muito honrado com esse trabalho. Nossa, parabéns. Não posso falar sobre isso, ainda é um musical, mas depois a gente conversa. Ok. Caio, você quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer você pelo convite, por ter colocado essa galera incrível aqui junto. Eu me sinto, assim, muito, muito grato. Me coloco na minha posição de, sabe, súdito, porque eu tô aqui, assim, abaixando a mãozinha. Porque, sabe, vocês são incríveis, são fodas. Respeito muito o trabalho de vocês pra caralho. Porque eu posso falar palavrão, então vou falar mesmo. Fala, cara, se solta. Não, mas urso que mas é isso, assim, queria agradecer muito. Espero vê-los em breve, trabalhar com vocês em breve. E parabéns pelo trabalho no site, no trabalho que vocês fazem. E em relação ao Once on This Island, ainda não tenho nada assim muito certo, mas se tudo for de acordo com os planos, a gente vai ter alguma notícia sobre audições por volta de maio ou abril. Então é só ficar ligado nas páginas, nas redes sociais. Tem o Instagram, que é Once on This Island Brasil, e o Facebook, que é Era Uma Vez Nessa Ilha, o musical. Então, se você procurar Era Uma Vez Nessa Ilha, o musical, você vai encontrar no Instagram e no Facebook. Mas o username é sempre Once on This Island Brasil. E é isso, por enquanto. Eu vou deixar o link de todo mundo, o link da página da Cássia, do Instagram, quem quiser lá seguir, de repente, né? A galera que quiser acompanhar, eu acho que eu vou deixar lá, né? Se me permitirem também. Não pode. Não, tá, beleza. tá, tudo bem. Gente. Mas obrigado também a Lene, que tá aqui com a gente, que é a outra representante do Musical Cast. Adorei o papo, Arrasou, aprendi Lene, muito obrigado. hoje. Tá Vocês muito são maravilhosos. gostoso. Eu escolhi, assim, logicamente, a Cássia foi a primeira pessoa que eu pensei. Impossível, né, não pensar na Cássia. E daí, logo depois já veio estar falar, não, Vlad tem que aceitar pra fazer, porque se não aceitar, nossa, eu não sei quem que eu vou convidar. Mas Cássia sabe que só tá aqui porque tem traços finos, né? Que Eu sei disso. Nesse áudio. Eu tô acostumada. No áudio tem que ficar claro, entendeu? Gente, mas brigadão então. Obrigado por vocês participarem. E fica com a gente pro próximo episódio. É isso. Beijos e abraços pra todo mundo. Beijos. Beijo, gente. Obrigado, tchau, tchau.